Bom dia! Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E vamos começar o estudo do livro aliás, já começamos ontem, né? O livro de Atos. E já começamos nessa primeira semana aqui fazendo um pequeno pano de fundo, né? Então o assunto do livro de Atos é "E sereis minhas testemunhas". A gente vai ver o livro de Atos falando sobre isso muitas vezes. E eu quero que você já vá guardando esse propósito, que é o propósito do livro de Atos. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, já que o assunto é Atos capítulo 1, verso 8. "E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. E receberem poder através do Espírito Santo". Então, o Espírito Santo é derramado na igreja e a igreja nasce pelo seu poder. Lembra, o Espírito Santo é uma ação de Deus que já tinha sido usada no Antigo Testamento de várias maneiras, através do próprio Davi, que fala para Deus não retirar o Espírito, através de Sansão e outros personagens bíblicos. Então, a igreja, ela chega, ela vem à existência através de Jesus. A igreja não existiria se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, porque ele disse que iria mandar para nós um Consolador, e manda, que é o Espírito Santo. E ele chega na minha vida, na sua vida, e é o selo, é a identidade do cristão, é o poder do Espírito Santo, que impede você de fazer aquilo que Deus diz para não fazer. O que impede você de continuar pecando doidamente. O que impede você de querer manipular a vontade de Deus segundo a sua própria vontade, que nos dá a capacidade de entender a vontade de Deus e tentar e buscar de todas as maneiras fazê-lo. Lembrando, nós estamos, como seres humanos, buscando fazer a vontade de Deus e eventualmente nós vamos errar. Então, a ideia é que você não esqueça disso, de que você vai errar, você vai escorregar, mas você sempre pode voltar para o caminho, né? Então, sem essa ação do Espírito Santo, não haveria evangelho, porque não haveria salvação para a humanidade. Cristo é o centro da história, razão pela qual tudo existe. Ele precisava vir ao mundo, ele precisava nascer, precisava viver, precisava ensinar o que nos ensinou, morrer pagando o preço pelos nossos pecados, carregando sobre si a ira de Deus por causa dos pecados praticados pela humanidade, e tomar o nosso lugar na cruz, nos livrar da condenação da morte eterna, do inferno. E ao terceiro dia Jesus ressuscita e assim nos garantiu a vitória sobre a morte e garantiu a ressurreição para todos aqueles que creem em seu Filho Jesus Cristo. Sem os feitos de Cristo, nós, a igreja, não existiríamos. Você percebeu que eu falei nós, a igreja? Porque nós somos a igreja. Você não é individual, você é a igreja, lembra? Você é um representante de Deus. Então toma muito cuidado com você vive a sua vida. Toma muito cuidado quando você se filia, quando você abraça uma igreja no sentido de igreja local e age como se ela fosse apenas um barquinho. Não é sua casa, não é sua família. Mas e a gente tem visto isso muito através desses dias sobre a Covid, como é que as pessoas estão agindo e reagindo. E eu espero que você esteja fazendo aquilo que lhe cabe, tomando cuidado para não entrar nessa, amando e cuidando daqueles que talvez entrou, né? Então, Lucas começa o livro dizendo tudo que Cristo havia feito enquanto esteve presente fisicamente entre os homens, antes e depois da morte e ressurreição, e antes de ir para o céu, em definitivo, ele deixou uma ordem: fique em Jerusalém até que o Espírito Santo venha, porque o Espírito Santo era o poder de Deus derramado sobre os salvos de maneira toda especial nesse início da igreja. No capítulo 2, Lucas relata esse momento histórico que é o nascimento da igreja,
com a descida do Espírito Santo, aquela comunicação em outros idiomas, todos falam em outros idiomas, não são línguas que as pessoas não saibam, porque a gente pode ir lendo, a gente vai abordar isso de uma maneira um pouquinho mais pontual, e a gente vai ver que as pessoas falam, puxa, mas essa é a língua lá da minha terra, olha, ele está falando, se fosse hoje, né? Ele está falando inglês, olha, ele está falando japonês, olha, ele está falando árabe, ele está falando, sei lá, uma língua útil, né? Não é uma língua que não se sabe. Então, que há uma certa dificuldade com relação a isso hoje, né? Então, esse é o marco da presença na história do ser humano, que Deus havia enviado Jesus para salvar pecadores de todas as nações e fazer pessoas do seu reino, sua igreja, seu povo adquirido, o seu sacerdócio real, a sua nação santa. Mas a igreja nasce sabendo da sua missão. O que é a missão da igreja? Ser testemunha até os confins da terra. E sereis as minhas testemunhas. Esse é o propósito. E sempre será o propósito. Não é para a gente enriquecer e o outro ficar pobre. Não é para a gente ter saúde e o outro doente. Né? Todos nós vamos orar e não tem nada de errado em orar para melhorar de vida, para ser curado ou curado de alguém. Nada de errado. Pelo contrário, você deve orar. Mas não imagine que você está mandando Deus fazer algo que Ele não disse. Né? E há textos aí que são usados que realmente são complicados. Mas a gente vai poder abordar. Então, nós estamos olhando um pano de fundo aqui do livro de Atos e a gente vai, durante as próximas semanas, entrar mais especificamente em alguns temas. Né? O livro, então, vai nos ensinando que só há um motivo para a permanência da igreja nesse mundo: fazer discípulos. E lembra, não esqueça, e sereis minhas testemunhas. Significa que assim como nós que criamos filhos, nós geramos filhos de acordo conosco, de uma maneira geral, é evidente, né? Os filhos crescem, vão assimilando e tentando fazer alguma coisa talvez diferente. Mas a base geral, a linha geral, ele aprendeu com você. Se você ama, ele vai amar. Se você cuida do seu marido, da sua esposa, se você fala com carinho, com amor, eles farão isso. Né? Eu tenho uma todos sabem da Clara, né, que é a minha neta, e a gente estava brincando aqui um certo dia, e ela falou: vovô, vamos brincar de papai e mamãe? Eu sou a mamãe e você é o papai, e a gente vai levar as filhinhas, né, as bonequinhas, para um piquenique. Eu falei: tá, então vamos. Ela falou: então, amor. Aí ela completou a frase e tal, e eu pensei, exatamente assim que o pai dela e a mãe dela se tratam: amor. Que legal, né? História para contar. Então, gente que compreendeu o seu pecado e que arrependida se entrega ao serviço de Cristo. Eu preciso gerar essa capacidade em mim que afete de alguma maneira o próximo. Ah, pastor, mas eu já pisei tanto na bola. Meu amigo, se acerte, se conserte e comece de novo. Nenhum problema. Ah, mas o efetivo não vai ser o mesmo. Não importa, isso é com Deus. Você entendeu? Começa a trabalhar. Né? Então, você já recebeu a missão de ser testemunha de Cristo, de contar aos outros tudo que Cristo tem feito, tanto na Bíblia como na sua vida. Então a gente vai ver no livro de Atos como que Atos 1:8 se cumpre na história da igreja. Lembra? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Amém, irmão? Até amanhã. Que Deus te abençoe e nós continuamos esperando você chegar aqui para andarmos juntos. Deus te abençoe.